Hoje queria falar-vos de um tema que merece a nossa atenção e, porventura, a nossa ação. Tem a ver com o desaparecimento da linha ferroviária Aveiro-Salamanca, que mais adiante explicarei. Portugal tem um hábito saudável que faz bons planos. Os planos são sempre bons, em norma consensuais, ou seja, todo o espectro político, técnico e científico está de acordo e até costumam ter títulos muito sugestivos. O último Plano de Recuperação e Resiliência tem como título Recuperar Portugal com dimensão futura. E, portanto, parece-me sempre bons títulos. Agora, os planos são os mais fáceis de fazer. O papel e o PowerPoint aceitam tudo. E há nessa matéria um partido, que é o Partido Socialista, onde eu tenho grandes amigos, que nessa matéria são os mestres da ilusão. E quero falar-vos da última apresentação do Plano Ferroviário Nacional, que é, só no governo de António Costa, a terceira apresentação do mesmo plano com nomes diferentes. Podemos recuar até aos governos do engenheiro José Sócrates, em que tínhamos um grande plano de rede de alta velocidade. Criou-se até uma empresa, RAV, que gastou 14 milhões e neste momento nós não temos um único quilómetro da tal rede de alta velocidade. Depois passou-se para o PETI, Plano de Transportes e Infraestruturas, que não chegou a ser concretizado, mas que depois o governo de CDS-PSD, já nos tempos da Troika, adotou e transformou em PETI 3+, ou seja, as mesmas propostas na ferrovia, na rodovia, e acrescentou aquilo que faltava ligar na rede de pequenas ligações da malha viária que faltava concluir. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma negociação com o Partido Socialista, com todos os partidos da assento parlamentar. Da parte do Partido Socialista estava a minha querida amiga Ana Paula Vitorino, tinha sido secretária de Estado dos Transportes, depois foi Ministra do Mar nos governos de António Costa, e negociou-se e consensualizou-se o PETI 3+. O governo de António Costa transformou o PETI 3+, tirou-lhe a rodovia e apresentou o Ferrovia 2020, só transportes ferroviários. Não concretizou esse projeto. Apresentou uns meses mais tarde, ou uns anos mais tarde, o Plano Nacional de Investimentos 2030, onde estava o Ferrovia 2030. Depois ainda apareceu um pequeno resquício desse mesmo plano na primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência, onde havia aquela famosa frase, muito como com todos os planos e o governo do Partido Socialista apresenta tudo com pouca circunstância, que era a ligação de todas as capitais de distrito à ferrovia. Segundo não me falha a memória, à exceção de Viseu, faltam mais 2 capitais de distrito e, portanto, coisa pouca. Portanto, dito isto, eu direi que os planos são bonitos, são consensuais, são bons, e este plano da ferrovia faz sentido. Porquê? Porque, do ponto de vista ambiental, a pegada do comboio é a melhor pegada ecológica, do ponto de vista da coesão territorial e do ponto de vista da capacidade industrial e da capacidade exportadora, ou seja, do ponto de vista da economia nacional. E, portanto, nós temos um plano que vai, do ponto de vista ambiental, era positivo. Quem é que não concorda com a redução do tempo de viagem mais curto e um comboio de velocidade elevada entre o Porto e Lisboa? Podíamos comparar com aquilo que acontece hoje, que é uma ponte aérea entre Porto e Lisboa, com o impacto ambiental que isso causa e, portanto, nós teríamos vantagens em ter essa ligação. Aliás, pensada, consensualizada em vários governos há décadas. Do ponto de vista do Ferrovia 2020, ou Plano Nacional Ferroviário, que é o mesmo, tem por todo o país pequenas obras, ou seja, todo o país é beneficiário dessas obras, de pequenas obras, de grandes obras e, portanto, tem aqui coesão territorial. E do ponto de vista económico, é evidente que a ligação dos portos à ferrovia, algo que já devia estar feito há décadas, algo que é consensual e não se percebe porque é que os governos nunca atualizaram. Só um país que não respeita o seu passado de grande potência marítima, que não respeita o seu futuro enquanto potência económica, enquanto porta de entrada da Europa, das Américas Latina e da América do Norte, é que não investiu na ligação dos portos à ferrovia. Os chineses, por exemplo, têm incentivado e grande pressão diplomática para Portugal entrar na Rota da Seda, mais não é do que transportes marítimos desde a China até a Europa, e querem o Porto de Sines, que é o nosso porto de águas profundas. Tem paralelamente uma linha de comboio que vai de Pequim ao centro da Europa. Ou seja, países que têm visão estratégica do futuro pensam assim. No caso de Portugal, todas as linhas importantes de mercadorias marítimas passam na nossa costa. E nós estamos literalmente a ver navios, não fizemos isso. Não ligamos ainda aos nossos portos. E, portanto, é aqui que entra, no fundo, esta linha Aveiro-Salamanca. Porquê? Porque nós temos que acabar com esse hábito de apresentar e não fazer. E, neste caso, apetece-me dizer que o engenheiro José Sócrates já saiu do PS, mas o PS ainda guarda o espírito da governação e o sentimento da governação de José Sócrates. Porque do planos que apresenta, normalmente não executa. O Ferrovia 2020, por exemplo, que era obras para acabar em 2020, só teve 8% de execução.
A única obra do interior que estava prevista no 2020, ou que está em execução, é 11 km de Covilhã até à Guarda. Estava prevista lançar em 2016, inaugurar em 2018, consta-se que vai ser inaugurada agora ainda durante o mês de abril. E, portanto, com esses atrasos todos. Lembro que a pandemia não tem nada a ver com isto, porque não é falta de dinheiro, porque o Ferrovia 2020, em 2020, o Mário Centeno, Ministro das Finanças, dizia que nós tivemos superávit, dinheiro em caixa, o melhor déficit da democracia portuguesa. Portanto, não foi falta de vontade política, não foi falta de dinheiro, aliás, foi falta de vontade política. E, portanto, o Aveiro-Salamanca desapareceu destes planos. E é por isso que eu quero aqui apelar às direções regionais, aos partidos, aos deputados, às associações comerciantes, todas as pessoas que moram neste eixo do interior, que lutem, que não deixem cair esta obra. O Plano Ferroviário Nacional só vai ao Parlamento lá para 2022. Estamos a tempo de ainda discutir e de parar esse dano irreparável ao centro do país e ao interior. Porque esta obra não é importante só para o país. Esta obra é importante para o país, para a Europa. E porquê é que ela é importante para o país e para a Europa? Porque ela faz parte da rede transeuropeia de transportes. Há verbas no European Connecting Facilities preparadas para estas linhas. Aliás, Portugal tem desde o tempo de Durão Barroso, que negociou estas redes transeuropeias de transportes, três linhas de ligação à Europa. O corredor norte, que é Aveiro-Salamanca, o corredor sul, que é Sines-Badajoz, e, portanto, esta linha em bitola europeia, em via única, é importante para o Porto de Aveiro. Se repararem a diferença entre o Porto de Aveiro com ferrovia e sem ferrovia é abissal, liga o Porto de Leixões, de Aveiro, Figueira da Foz, Aveiro, Oliveira de Frades, Viseu, Mangualde, a área logística da Guarda. Portanto, esta linha tem que ser uma linha única, própria, de raiz, projetada para que possa, Viseu, ter acesso ao comboio, mas possa ser, como diz a CIP, aliás, a Confederação de Indústria Portuguesa apresentou ao Governo português, a necessidade de não deixar cair esta linha, porque ela é estratégica para a economia nacional, para a capacidade exportadora de Portugal. E, portanto, eu não consigo perceber como é que, num país que assume acordos com a Europa, que assume acordos consigo próprio, de fazer uma linha que é vital, depois nos planos aparece uma linha que os técnicos não concordam, que o poder político não devia concordar e que nós não podemos aceitar, que é a linha Aveiro-Salamanca feita com a convergência da linha da Beira Alta com a linha da Beira Baixa. Isso é uma linha de mercadorias, de comboios regionais, sempre esteve prevista. O que nós queremos é uma linha nova. E eu, quando digo isto, não estou sequer a fazer apenas papel da oposição ou de quem está do contra. Não, eu quero lembrar que o governo do Partido Socialista trouxe uma notícia, prometeu essa mesma linha, disse, aqui está ela, o seu ministro Pedro Marques, na altura da apresentação da Ferrovia 2020, em vários fóruns disse que a linha Aveiro-Salamanca seria executada neste ciclo político. Ora, o ciclo já passou. E o que ele diz nesta notícia é que só tinha pena que não havia dinheiro para os metros do Porto. Ora, há poucas semanas nós assistimos ao Governo a apresentar mais uma ponte para o Porto, o metro do Porto, o metro de Lisboa e o metro de Oeiras e Loures. Ou seja, afinal há dinheiro para os metros e não há dinheiro para uma linha que é fundamental para o interior do país, é fundamental para o país, é fundamental para a Europa e é um compromisso que nós assumimos. E acho que merecíamos respeito, ou pelo menos uma explicação porque é que esta linha não está prevista, mesmo que seja só para mercadorias e que um dia mais tarde possa ser também de passageiros. Fica a pergunta e fica aqui a minha nota de tristeza, porque não a consigo ver no Plano Nacional Ferroviário.